Na verdade, eu queria, antes de começar, assim como a Alice disse que o evento em São Paulo criou oportunidades que ela quis explorar aqui, eu acho que aqui criou oportunidades para explorar aqui. Nós estamos vendo a conversa sobre interoperabilidade, se fala essa palavra difícil, que é difícil de pronunciar e que a gente não consegue entender. Interoperabilidade, em síntese, significa de que um sistema consegue comunicar com outro. Né? Um aparelho da NET ou de qualquer aparelho que vocês usem, ele tem que conseguir transmitir dados para a televisão tem que conseguir interpretar estes dados para mostrar uma imagem. Né? É a única maneira, isso é interoperabilidade. Existem operabilidades físicas desse tipo, né? E existe uma que é a muito mais complexa, que se chama interoperabilidade semântica. A interoperabilidade semântica significa que sistemas conseguem trocar informação e conseguem entender-se mutuamente. O que significa que se eu mandar um código representando uma forma farmacêutica, uma coisa simples, né? Uma forma farmacêutica, e eu diga que comprimido simples é o código 001, o outro sistema vai receber este código, porque eu não vou transmitir o nome comprimido, vai receber esse código e vai conseguir entender que aquilo ali é um comprimido. Certo? Porque o que acontece, na maior parte das vezes, é que os sistemas se conversam, mas não se comunicam. Certo? Então, eu posso ter graves erros derivados da inexistência da interoperabilidade semântica entre sistemas. E nisto é um dos grandes problemas do Brasil. O Brasil ainda, em pleno, nós estamos falando de inteligência artificial, machine learning, nós estamos falando de robótica, nós estamos falando de sistemas de informação em saúde, nós estamos falando de registros eletrônicos em saúde, mas os brasileiros continuam sem ter um dicionário brasileiro de medicamentos amplamente acordado e que seja usado pelas farmácias, pelos hospitais, pelas clínicas, pelos sistemas de prescrição, pelos sistemas de dispensação. Por quê? Porque eu preciso que esses sistemas comuniquem-se entre si. Então, antes de pensarmos lá adiante, vamos pensar naquilo muito prosaico daqui, de hoje. Nós precisamos de uma base nacional de medicamentos, atualizada e mantida de maneira consistente. Sem isso, todo o restante, dá para fazer? Dá, mas é muito mais difícil. Então, esse aí sou eu. Eu, além de ser ocupado do SNGPC, eu trabalho na ISO, né, desenvolvendo padrões para a área farmacêutica. Eu sou do grupo de especialistas ISO para padrões de informática em saúde para a área farmacêutica. Hoje eu trabalho com o Sírio-Libanês em um projeto de terminologias de medicamento, que é a adoção de um padrão internacional que vai permitir a troca de informações sobre medicamentos entre todos os atores do ecossistema regulatório. Tá? Não só entre as agências reguladoras, mas entre a agência reguladora e a indústria e entre hospitais e etc. Então, isso um pouco. Em 1988, ou seja, 30 anos atrás, esse cara aí, alguns já devem ter ouvido falar, se chama Charles Rappler. Esse cara escreveu um artigo em que essa palavra issues é terrível, né? Mas questões não resolvidas do futuro da farmácia. Em que ele dizia, 30 anos atrás, que 3 forças moldavam o nosso futuro. As tecnológicas, que recém estavam aparecendo os computadores pessoais nessa época. As tecnológicas, a questão da robotização dos processos produtivos, a comunicação entre a gente, que a gente está falando aqui, de conectividade, não sei o quê, e as novidades terapêuticas que estavam transformando a forma como nós tratamos as doenças no mundo. Ao mesmo tempo, ele falava que o modelo de decisão terapêutica precisa ser melhorado. Ele precisa ser capacitado pelas tecnologias. Ele precisa ser mediado pelas tecnologias. Nós temos que embarcar tecnologias, conhecimento, no processo de decisão terapêutica para melhorá-lo.
A questão da remuneração, que, vejam só, em 88, ele dizia que ela já devia ser baseada em resultados e não unicamente nos serviços prestados. Na avaliação dos resultados dos serviços farmacêuticos que deveriam ser avaliados. E o aumento do relacionamento interprofissional é exatamente aquilo que nós estamos falando agora. 30 anos atrás, isso já estava na mesa. Não é uma novidade. Nós não estamos falando em coisas novas. Quando eu me formei, esse era o computador em que eu aprendi a programar. Era um XP com 2 discos, alguém conheceu aqueles discos grandes, né? E a gente fazia as etiquetas da farmácia, escola, numa máquina parecida com essa. Tá? O computador não era usado para nada, a não ser para gerar uma planilha lá dos preços dos produtos manipulados. Aí eu aprendi a programar, fiz uns sistemas, foi assim que eu comecei, sendo farmacêutico. E em 1990, daí, aquele cara, o Hepler, se juntou com uma pessoa bem mais bonita, né, a Linda Strand, e escreveu esse que talvez tenha sido um dos artigos mais influenciadores da história da farmácia. Né? As oportunidades e responsabilidades do farmacêutico care. E neste artigo, eles reforçam a necessidade que o Hepler aponta, né? Mas apontam que, além disso, que é preciso reprofissionalizar a farmácia. Que ela precisa se transformar numa profissão visível aos pacientes. Enquanto ela continuar cuidando do estoque, ela não é visível. Os farmacêuticos são invisíveis. Invisíveis numa sociedade em mudança dessa forma, nós vamos desaparecer, porque um robô vai fazer melhor o nosso trabalho no estoque. Então, eles diziam que a nossa reprofissionalização só estaria completa quando os farmacêuticos aceitarem a sua obrigação social de assegurar a farmacoterapia segura e efetiva para os pacientes individuais. Nós não podemos perder isto de vista. Nós trabalhamos com pessoas, nós queremos beneficiar pessoas individualmente. Enquanto nós trabalharmos atrás do balcão, atrás do estoque, nós somos invisíveis. As pessoas não vão valorizar aquilo que elas não enxergam, aquilo que elas não percebem. E aí todo mundo acreditou, né, que agora, então, finalmente vamos fazer uma profissão realmente transformadora, vamos começar a transformar a nossa prática. E se desencadeou um movimento clínico, né, que já tem aí 30 anos de estrada, e hoje realmente nós temos farmacêuticos melhor preparados do que nunca fomos, muito capacitados, com grandes oportunidades em inúmeros setores, temos formação continuada, coisa que lá em 88 nem existia, né? E com o propósito de prevenir e resolver os problemas relacionados, né? E estimular o uso racional dos medicamentos. Mas fevereiro de 2019, Pharmaceutical Journal, página 100. Continuamos com uma epidemia de problemas relacionados com medicamentos. É uma epidemia. Isso mata mais do que muitas doenças. Os farmacêuticos, nós infelizmente, talvez estejamos com um problema no nosso foco social. E 80%, isso é desesperador, desses problemas deveriam ser preveníveis, são passíveis de serem resolvidos ou prevenidos com uma atenção farmacêutica individualizada. 80% dos problemas. Nós, em algum lugar, estamos falhando. E aí o Hepler, meio desesperado, foi convidado para fazer uma palestra, já depois de aposentado, receber um prêmio, né, de farmacêuticos, e pronunciou essa manifestação em 2010, fez essa palestra, dizendo que era um sonho adiado,
que a capacidade dos farmacêuticos intervirem efetivamente e de forma universal na melhoria das condições, ainda era um sonho que não tinha se concretizado, era um sonho adiado, mas que nós não podemos continuar adiando esse sonho. Nós precisamos, como profissão, agir para resolver esse problema. A palestra, eu recomendo quem puder dar uma lida nela, ela é um pouco depressiva, mas ela chama atenção sobre a necessidade que nós temos de parar de pensar como uma blockbuster e começar a pensar em novas maneiras de fazer e ajudar os nossos pacientes. O modelo de negócios da Pharmie, por exemplo, é revolucionário. Mas se a gente der um passo mais, imaginando o que pode acontecer ali, nós podemos ter rapidamente a Pharmie, talvez, oferecendo serviços de telefarmácia, em que um farmacêutico remoto, que pode estar no Ceará, na Amazônia, no Roraima, vai atender um farmacêutico em Pelotas, certo? Para orientá-lo sobre o uso do medicamento. Ou seja, nós deslocamos as competências e precisamos pensar com outros caminhos. Então, aqui eu vou tentar provocar vocês um pouco. Todo mundo já falou aqui da Revolução Industrial, está cheio de coisa. Voltamos ao prosaico, voltemos ao que as nossas tarefas, que são essenciais, que nós precisamos fazer se nós queremos embarcar nessa revolução. Porque senão nós vamos ficar no porto, como profissão. E também, de novo, estas tecnologias todas, elas não se destinam unicamente ao varejo farmacêutico. Elas devem ser incorporadas pela profissão farmacêutica, pelo conjunto dos farmacêuticos, devem ser internalizadas e atualizadas. Porque eu podia ficar aqui falando com vocês sobre tecnologias mobile, tecnologias genômicas, proteômicas e não sei o quê, sobre a necessidade de proteção de dados, sobre inteligência artificial, sobre Big Data, sobre CRISPR. Vocês viram que eu assisti todas essas palestras antes, né? As terapias avançadas com CAR-T, farmácias robotizadas, eu poderia falar de medicinas personalizadas, medicamentos personalizados. Mas tudo isso requer informação, requer dados, requer que nós incorporemos uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir e uma nova maneira de atuar. E tem agora o blockchain, né? Alguém falou aqui dos bitcoins. Por quê? Porque já tem exame de sangue sendo feito, coloca um adesivo, ele coleta o sangue, manda para o celular e envia esses dados para um laboratório de análise. Isso vai ser feito. Eles levantaram 6 milhões de dólares aí. Se eu não me engano, esse adesivo aí faz quase 100 exames diferentes. Detecta 100 parâmetros. Aí todo mundo falando da amazonificação, né? Essa é a Alexa, né? Que é o assistente interno, você pode falar com ela, ela já começa a responder coisas muito engraçadas. O processo de amazonificação, que significa nada mais do que colocar os clientes na frente. De novo, peço desculpa à Pharmie, porque realmente eu peguei o exemplo da PillPack. Mas eu acho que da PillPack uma coisa importante, que era o slogan da PillPack. Esqueça tudo que você sabe sobre farmácia. Por quê? Porque eles estão entrando para mudar o jogo. E vão entrar para mudar o jogo. Independentemente, se os farmacêuticos não conseguirem encontrar maneiras de se integrar a isso, eles poderão ser atropelados por isso. E agora tem mais uma, os chamados digicêuticos, que já estão sendo aprovados pelo FDA, que não são substâncias químicas, não são proteínas, não são ácidos nucleicos, não são plantas medicinais, são aplicativos, com função terapêutica. Portanto, isso muda o jogo, e muda todo o jogo. E ali é uma reportagem do Financial Times. E aí,
Chegamos nessa situação. O que fazemos? Por quê? Porque, como vocês já viram, nós tivemos, e aí foi até uma pergunta, como a gente vai alterar, como essa quarta revolução vai alterar. Vocês viram que eu assisti as palestras tudo antes, né? Essa quarta revolução, como é que ela vai alterar a prática farmacêutica? Porque na primeira, segunda e terceira, que era lá a de automação, de uso de energia, organização dos processos, essas coisas, essas três, os farmacêuticos conseguiram um monopólio sobre distribuição de medicamentos no mundo. Sejamos claros, nós conseguimos isso. Só que agora está entrando uma quarta. E com que papel nós vamos cumprir nesta quarta? E o potencial de que a gente seja deixado no porto, desta vez, é muito grande. Porque nós não estamos, diferente das outras vezes, nós não estamos conseguindo ainda incorporar e embarcar estas tecnologias na nossa prática profissional. Por quê? Porque agora nós entramos no nosso grande dilema. Por quê? Porque se nós quisermos sobreviver nesse mundo, nós precisamos romper conosco mesmo. Nós precisamos nos reinventar, nos reconstruir, nos desfazer e refazer. Nós precisamos encontrar formas de fazer as coisas melhor do que nós fazemos agora. De fazer outras coisas que possam beneficiar os nossos pacientes. Ou eu posso simplesmente entrar na coisa, como é que eu dificulto a entrada desses disruptivos? Mas não simplesmente, o Conselho Federal de Farmácia faz uma resolução e proíbe. Isso só piora a situação. Então, se nós não formos capazes de causar essa disrupção, eles farão. Eles, quem? Eles, eu não sei. Pode ser o Google, pode ser a Apple, pode ser a Amazon, mas eles vão fazer. Porque se for interessante criar valor e eles conseguirem ganhar dinheiro com isso, eles vão fazer. Então, esta é a pergunta lá de 1990. Como a farmácia poderá se reprofissionalizar criando valor? Como é que nós criamos valor? Fechando esse gap imenso que existe entre aquilo que um medicamento promove e aquilo que efetivamente ele está causando. Eu preciso fechar esse gap. E quem pode fechar esse gap de produtividade? Os farmacêuticos. São os profissionais qualificados para fazer isso, mas precisamos fazer. Por quê? Porque também, aí eu tirei também, viu só, Alice, o The Medical Futurist, eu gosto muito desse site, eles têm umas matérias muito interessantes, em que ele diz que tipo de especialidade médica vai ser substituída pelas tecnologias de saúde digital. E o que ele diz é que as mais difíceis são as que têm mais interação com pessoas, que é o quadrante superior esquerdo. Quando eu preciso interagir com pessoas, é muito mais difícil que a máquina me substitua. Essa interação ela não precisa ser física, presencial. Ela pode ser virtual, ela pode ser à distância, mas ela tem que acontecer. Esta é a diferença. Por quê? Porque esta questão da inovação e tecnologia é tanto uma questão que eu estou produzindo montes de novos equipamentos, wearables, aparelhos de comunicação, como do conhecimento embarcado nesses produtos e do conhecimento sobre como usar adequadamente esses produtos. Nós não temos uma base de dados nacional sobre produtos. Cada sistema usa um jeito. Se eu tiver que trocar dados de prescrição entre hospitais, eu não consigo. E tenho uma questão de organização dos meus procedimentos, dos métodos de trabalho. Estas tecnologias, nós precisamos embarcar essas tecnologias e elas têm que ser inseparáveis dos nossos processos e devem ser usadas em benefício dos pacientes. Para transformar a prática farmacêutica, usando tecnologia, nós precisamos experimentar mais, nós precisamos desenvolver mais, nós precisamos participar dos eventos. Na estratégia brasileira de saúde digital, até agora, não tem nenhum farmacêutico participando.
Os órgãos de classe farmacêutica não participam. As coisas estão se decidindo. Se nós nos omitimos, alguém vai tomar a decisão. E aí depois não adianta chorar. E nós precisamos empreender. Essa aqui é que seja só um exemplo do que seria uma assistência farmacêutica mediada por tecnologia. Acho que foi uma pergunta aqui. Eu deveria ter sistemas de suporte à decisão, ajudando a selecionar os pacientes, autorizando eles para receber um conjunto de serviços. Esses serviços seriam prestados usando consumíveis da coisa, o tempo da equipe, prestando um serviço farmacêutico. E os encontros entre a gente, assistência farmacêutica mediada por tecnologias, permitiria uma grande melhoria na efetividade e na eficiência, porque eu poderia usar Big Data, Machine Learning e uma série de coisas, ajudando a alavancar os resultados e identificar pacientes de maneira mais efetiva. Portanto, eu posso continuar tendo e devo continuar tendo encontros frente a frente. Eu tenho que ver o meu paciente. E tenho que usar as tecnologias para fazer isso. Cada vez mais. Por quê? E aí, na intersecção entre isso, é a farmácia que nós estamos nos encaminhando. É uma farmácia mediada pela tecnologia. Então, nós precisamos ser urgentemente mais interativos. Precisamos interagir mais com as pessoas. Estar com elas. Mais criativos, mais produtivos e mais efetivos em benefício dos nossos pacientes. Incorporar essas tecnologias nas nossas práticas é o grande desafio que a gente tem. A nossa reinvenção passa por isso. Mas a gente precisa parar, tem que ter um sentido de urgência da profissão. Não é o varejo farmacêutico que tem que correr, é a profissão farmacêutica que precisa correr. Nós precisamos largar a letargia e romper essa inércia. Porque nada do que foi vai ser como já foi um dia. Tudo muda o tempo todo, não adianta fugir nem mentir. Porque agora o jogo está jogado. E ou a gente entra no jogo, ou a gente está fora. Obrigado. Teu presente. Obrigado. Tua lembrança. Obrigado pela tua troca conosco. Tenho aqui uma pergunta. Onde entra o farmacêutico da saúde pública com essa tecnologia? Bom, farmacêutico de saúde pública é um termo bastante genérico, né? Eu poderia considerar, por exemplo, a questão da farmacovigilância, como um fator essencial dada a epidemia de problemas que nós temos. Especificamente nessa área, por exemplo, tem em desenvolvimento não só o Vigimed, certo? Mas o Vigimed é mediado por um padrão de troca de informações e um padrão de codificação de reações chamado MEDRA, desenvolvido pela indústria farmacêutica e as grandes agências reguladoras. De novo, cadê os farmacêuticos brasileiros que sabem sobre MEDRA para ensinar as pessoas a codificar? Então, a farmacovigilância pode usar as questões de Big Data, por exemplo, para detectar diversos que a gente nem imagina que existem. Então, esse é o papel do farmacêutico. E, na sequência, qual o papel da BNAFAR, do Ministério da Saúde, se já existe alguma interface com o projeto da ISO? Da FebraPharma? BNAFAR. Ministério da Saúde. E se já existe alguma interface com o projeto da ISO? Não, por enquanto, assim, a participação na ISO é voluntária. Não são os órgãos governamentais, os padrões são padrões definidos internacionalmente. Eu trabalho também aqui no grupo da ABNT, é o grupo 6, de farmácia e medicamentos. Então, a gente internaliza essas normas e aí o Brasil decide ou não adotar as normas. Certo? Existe, sim, o interesse da Anvisa, já demonstrado, em adotar um padrão chamado IDP, que é o acrônimo de Identification of Medicinal Products, que é um padrão internacional de troca de informações sobre medicamentos. É um padrão imenso. Um outro colega colocou que esse modelo que tu apresentou sugere que muda completamente a nossa prática do farmacêutico, nos exigindo mais energia e habilidades. Não deveria haver uma mudança na formação profissional,
Por que isso ainda não aconteceu nas universidades? Queria ter resposta para isso. Vou perguntar para eu não queria... Eu prometi que eu não ia dizer isso, mas eu acho que é uma coisa. Quando eu me formei, e aí aprendi, como vocês viram, naquele computador velhinho lá, a programar, não sei o quê, aí fiz meu mestrado desenvolvendo um sistema de informação em medicamentos cardiovasculares. Defendi em 95 a minha dissertação, aí fui fazer meu doutorado na Espanha, fiquei 4 anos lá, voltei, aí fiz um concurso aqui. E não fui classificado, fiquei em segundo lugar por 0,001, assim, foi uma coisa... E aí, quando saiu o resultado, não sei o quê, eu tive que ouvir de uma professora da Federal dizendo que informática não era coisa de farmacêutico. Então, esta é a mentalidade. Entendeu? Enquanto nós não nos livrarmos dessa mentalidade de que essas tecnologias precisam e devem ser incorporadas à nossa prática, nós vamos continuar com essa mentalidade. Isso não vai estar isso deveria estar incorporado no currículo. Não é uma disciplina que você vai aprender, entendeu? Não é, eu vou aprender informática em saúde. Não, isso tem que estar o tempo inteiro sendo usado. Ele não é algo externo, é algo interno. Enquanto nós não fizermos isso, continuamos remando. E para finalizar, Eugênio, entendendo que ainda não existe essa base unificada que tu colocou, quais são os movimentos, as soluções sendo pensados, realizados para criar essa padronização, análise de dados pelo profissional na ponta da cadeia? A questão do Dicionário Brasileiro de Medicamentos, já houve uma primeira iniciativa que se chamou OBM, mas chamava Ontologia Brasileira de Medicamentos, eu ajudei a trabalhar, mas infelizmente já está parada em algum lugar do Ministério da Saúde. Por quê? Porque isso toma tempo, isso toma recursos. E eu acho que se a profissão farmacêutica quer contribuir decisivamente para a redução dos eventos adversos e problemas relacionados ao medicamento no Brasil, ela poderia tomar isso como uma iniciativa sua de agregar outros atores, você pode chamar enfermeiros, odontólogos, médicos, e o Ministério da Saúde, outros conselhos, para ser a curadora de uma base como essa. Entendi. Eu acho que essa é. Tá bom, Eugênio. Obrigado pela tua participação. Palmas para ele. Obrigado, gente.